Estamos começando com um mantra indiano. Bom, filho, é o seguinte, você tem aquele estereótipo da Índia, que não é estereótipo, de ser o berço das religiões reencarnacionistas, como o hinduísmo, como o budismo e outras religiões ali que surgiram no seio indiano. Uma heterogeneidade étnica miserável ali na Índia, chamado País dos Contrastes. Mas aí, Ramon, vai ficar para você agora falar um pouco aí sobre a questão de Mahatma Gandhi, a grande alma, né? O grande advogado lá, o Gandhi, e também a revolução que deu ali, de certa forma, a independência indiana. Fica com vocês. Se quiser desligar o som para não atrapalhar os belos ouvidos, senão atrapalha os belos ouvidos da rapaziada com a música indiana aí. Vai. O processo de independência da Índia, na verdade, ele começa em 1857 com a revolta dos cipários, né? Indianos que se revoltaram contra os britânicos que utilizavam a gordura da vaca para lubrificar equipamentos militares, lembrando que a vaca é sagrada para os indianos hindus, né? Nesse processo, aproximadamente 50 mil cipários são massacrados, a Índia continua colônia da Inglaterra, né? E aí em 1869 nasce Mohandas Gandhi, o nome de batismo Mohandas Gandhi, né, que depois vai se tornar o Mahatma, que é o grande alma Gandhi. Então o que vai acontecer? A luta do Gandhi ela não começa na Índia, ela começa na África do Sul, quando ele trabalhava lá como advogado, foi expulso de um trem, e aí ele começa a lutar contra a lei do passe na África do Sul e uma série de imposições que os britânicos tinham ali naquela região, assim como eles tinham na Índia, né? África do Sul e Índia, ambas eram colônias da Inglaterra. E aí durante o processo de independência da Índia em específico, que vai servir para quem acompanha o canal, como sempre é voltado para o vestibular, nós vamos tentar dar uma enxugada, são os ideais de Gandhi. Então o que Gandhi defende durante o processo de emancipatório da Índia? Gandhi defende a amizade, a igualdade para as mulheres, a proibição de consumo de álcool e bebidas alcoólicas durante os processos das manifestações e a união hindu-muçulmana, que é o mais importante. Porque na história da Índia, o único camarada que conseguiu unir hindus e muçulmanos, que são religiões distintas e que sempre tiveram atritos dentro da Índia, foi o Gandhi. Então ele vai conseguir juntar essa turma e através do processo da desobediência civil, que é ir contra as leis opressoras dos britânicos, eles vão começar um movimento que vai ganhar apoio massivo da população e vão lutar por essa independência de maneira pacífica, que é o mais importante. É o que transforma o processo de independência da Índia num processo singular dentro dos processos de descolonização da África e da Ásia, sendo que os outros foram através da luta armada. Então durante esse processo, nós vamos ter a Marcha do Sal em 1930, 24 dias de marcha, 300 quilômetros, uma marcha que passa por Bombaim em Karachi, e o Gandhi é preso durante vários desses processos, inclusive na Marcha do Sal, mas como o apoio da população era massivo, a pressão na frente das prisões onde o Gandhi estava era muito grande, os britânicos se viam forçados a libertar o Gandhi, né, porque por conta desse apoio da população. Inclusive, trabalhando nisso, a gente comenta aquela questão do Enem, que é aquela charge, o Gandhi está preso, tem um soldado britânico tremendo, tem um monte de Gandhis indo lá de fora, e aí é aquela alternativa que diz que as tentativas de conter o movimento liderado por Gandhi eram inúteis, por causa desse apoio massivo da população. Gandhi faz várias greves de fome, a pressão contra a Inglaterra e as sanções são brutais, porque eles estão massacrando indianos que estavam lutando de maneira pacífica. E em 1947, a Índia consegue se libertar do domínio britânico. Só que aí tem um problema seríssimo, porque no norte da Índia começa um movimento também de independência do Paquistão, que é o novo território que vai surgir ali, que é o território para a maioria muçulmana, e aí os muçulmanos vão para essa região. A única maneira de impedir a criação do Estado do Paquistão seria uma guerra entre indianos e paquistaneses. Como o Gandhi lutou pela independência de maneira pacífica, não faria sentido encabeçar um movimento armado contra os irmãos muçulmanos que fizeram parte do processo também. Então não é que o Gandhi apoiou a criação do Estado do Paquistão, mas ele nada fez de maneira enérgica para poder conter o movimento, porque seria uma hipocrisia gigantesca, certo? Então o Estado do Paquistão também vai ser criado, ele tem independência junto com a Índia em 1947, e em 1948 um fanático religioso hindu, assim como o Gandhi, só que esse era contra a União Hindu-Muçulmana, o Nathuram Godse, ele assassina o Gandhi nos jardins em Nova Delhi. O Gandhi não morre na hora, mas ele é baleado várias vezes, aí ele vai para o hospital. E aí em 1948 nós temos a morte do Gandhi. No funeral do Gandhi, né, tem aquela narração britânica, aquela coisa toda. E, por exemplo, Albert Einstein disse sobre Gandhi: gerações futuras duvidarão que existiu uma pessoa como Gandhi, conhecido como apóstolo da paz, e aquele processo todo. E quem vai ocupar cargo político na Índia da sua independência até 1964, que é um período da Guerra Fria, vai ser o Jawaharlal Nehru, que era braço direito
do Gandhi durante o processo da independência. O Gandhi nunca ocupou cargo político na Índia e não recebeu o prêmio Nobel. Prêmio Nobel. A gente sabe, né? Diga-se de passagem que o prêmio Nobel fica mais pro pessoal que gerenciou guerras aqui no planeta. Mas isso aí, acho que tá de bom tamanho pra rapaziada aí. Acompanha o nosso canal. Se quiser compartilhar, compartilha. Se não quiser, filho, eu não posso fazer absolutamente nada. A gente tá tirando as férias aqui pra fazer esses pequenos vídeos aqui. Ramon veio aqui em casa, a gente vai mandando essa letra pra vocês. Tamo junto, Jael, Vicião. Tamo junto aí. Vai nos vestibulares aí que Gandhi tá na parada.